bem-vindos ao Planeta da Nebulosa. Hoje eu queria conversar sobre algo que tem ocupado meus pensamentos nos últimos dias. Uma das coisas mais curiosas sobre nós, seres humanos, é que somos mutáveis. Mudamos o tempo todo. Às vezes para melhor, às vezes para pior, mas hoje eu quero focar na parte boa dessa história. Se temos a capacidade de mudar, por que não escolher crescer? Por que escolher permanecer no mundo desse jeito? Por que não mudar? Por que não ser melhor? Todos nós somos falhos. Isso é um fato. Eu sou, você é, todo mundo é. Mas existe uma pergunta que volta à minha mente de vez em quando. Quanto sofrimento poderia ser evitado se tivéssemos mais coragem de reconhecer nossos erros e mudar algumas atitudes? Quando eu falo isso, não estou falando de gosto, personalidade ou das coisas que fazem cada pessoa ser única. Estou falando daqueles comportamentos que machucam quem está ao nosso lado. Atitudes que ferem pessoas que nos amam. Aquelas atitudes em que alguém nos avisa mais de uma vez, constantemente, dia após dia, que determinada ação está causando dor, mas mesmo assim, continuamos ferindo a mesma pessoa, continuamos repetindo a mesma coisa constantemente. E eu me pergunto, por quê? O que torna tão difícil mudar algo quando sabemos que aquilo está ferindo alguém importante para nós? Talvez seja um ego, talvez um orgulho. Muitas vezes parece mais fácil se afastar, mais fácil desistir de uma amizade, mais fácil abandonar uma relação, mais fácil colocar distância entre nós e o problema. Mas, será que essa é realmente a única saída? Às vezes a pergunta não deveria ser, é melhor me afastar? Talvez a pergunta deveria ser, o que estou fazendo que está causando essa dor? Existe algo que eu possa melhorar? E a verdade é que na maioria das vezes existe. Por quê? Porque somos mutáveis. Nós não estamos condenados a ser exatamente a mesma pessoa para sempre, e graças a Deus por isso. Porque podemos aprender, podemos amadurecer, podemos pedir desculpas, podemos deixar o orgulho de lado, podemos reconhecer falhas, podemos escolher ser melhores do que fomos ontem. Existe uma frase de Henry Bergson, eu acho que é assim mais ou menos o nome dele, que diz: viver significa mudar, mudar significa crescer, e crescer significa criar a si mesmo constantemente. Eu gosto muito dessa ideia, porque crescer não significa se tornar perfeito. Significa continuar em movimento, continuar aprendendo, continuar construindo quem queremos ser. E talvez a pergunta que fica para essa transmissão seja: o que você está deixando florescer dentro de si? Porque muitas mudanças começam antes das nossas ações. Elas começam nos pensamentos que alimentamos todos os dias, no orgulho que escolhemos manter, na coragem que escolhemos exercer, na gentileza que escolhemos fazer, ou nas desculpas que usamos para continuar exatamente como estamos. Se somos mutáveis, então mudar é possível. A questão é, o que estamos perdendo quando escolhemos não mudar? E lembre, eu não estou falando das coisas boas que fazemos ou das pessoas boas, eu estou falando das atitudes ruins que escolhemos manter por orgulho. Não estou falando das atitudes boas que podemos fazer para nós ou para os outros, estou falando das atitudes ruins, porque nós temos. Mas no fim, é algo rápido que eu queria falar. É só pra gente meditar e pensar sobre isso, de que nós podemos mudar. A gente não precisa esperar o outro chorar ou esperar o outro largar a gente ou abandonar a gente para poder a gente ter noção de quanto mal a gente tenha causado em algum momento. Às vezes a gente pode ficar refletindo sobre o que podemos mudar quando muitas vezes quem a gente ama e essa pessoa ama a gente fala. Às vezes ela pode chegar com você, essa pessoa, e dizer: olha, isso talvez não esteja legal, esteja me machucando. Então você
Medita sobre a sua ação, sobre o que você fez, se é válido ou não. Infelizmente, muitas pessoas querem justificar as suas ações, as suas ações ruins ou aquilo. Enfim. Vamos meditar um pouco. Pensar se tal atitude realmente é válida. Continuar. Bem, ainda bem que somos mutáveis. Era isso que eu queria compartilhar hoje, e obrigado por passar mais um tempo aqui no planeta da nebulosa. E lembre-se, sempre existe espaço para mais uma história. Nos vemos entre as estrelas.